Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Enquanto você vai abrindo a palavra, só compartilhando com você um pouquinho da expectativa do meu coração enquanto eu preparava essa mensagem para a nossa igreja. E já ouvindo aquilo que o Espírito Santo está falando comigo, quando eu ouvi Marcílio falando sobre Isaías 40 ali no momento da oração, Paulo Davi falando sobre Apocalipse, esse texto em que Jesus fala, volte ao primeiro amor. Eu só espero continuar ecoando aquilo que Deus quer falar comigo e com você hoje à noite. E sabe, se você entrou aqui desanimado, se você está nos assistindo pela internet e está ali por um fio, cansado, desanimado, eu quero que você ouça aquilo que Deus tem a falar comigo e com você, nos dizendo, não pare de correr a corrida da fé. Se você está correndo bem, caminhando, firme, eu desejo que essa mensagem renove o seu coração, alimente a sua alma, o teu espírito, que você saia daqui correndo ainda mais essa corrida da fé. Mas não pare de correr a corrida da fé. Algo precioso que Deus tem a falar comigo e com você em Hebreus 12. E sabe, como pastor do movimento discipular, líder dessa igreja na área de discipulado, eu compartilho com os demais pastores dessa igreja um desejo que nós temos e uma oração constante, minha, e eu sei que dos outros pastores, líderes de células dessa igreja diante de Deus. Como ajudar esse povo que Deus nos confiou, a igreja de Cristo, e cada cristão, no seu momento de vida, de caminhada espiritual, a continuar constantemente avançando na fé. Avançando para o nosso alvo, que é Jesus. Como fazer isso? E sabe, ver aquilo que Deus revelou na Bíblia, em um texto como de Efésios 4, do 11 ao 16, quando ele diz que ele deu os líderes à igreja, para que toda a igreja seja preparada para o serviço cristão e todos possam chegar à unidade da fé, à altura espiritual de Cristo Jesus, e unidos assim, possamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E unidos assim, possamos crescer em amor. Essa é uma oração constante minha diante de Deus. Deus, como ajudar a tua igreja a crescer? E eu creio que esse texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3, pode nos desafiar e nos ensinar a como não parar na corrida da fé. Acompanha comigo a leitura desse texto que faço na versão da linguagem de hoje. E esse texto da palavra de Deus nos diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele. E como suportou com paciência o ódio dos pecadores, assim vocês não desanimem, nem desistam. Sabe, meus irmãos, dando um pouquinho do contexto de Hebreus 12, o capítulo que antecede Hebreus capítulo 11, é um capítulo famoso da palavra de Deus, que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. E o autor de Hebreus, ele vai descrevendo a fé maravilhosa de homens e mulheres de Deus, que pela fé conseguiram a aprovação de Deus, pela fé conseguiram um elogio maravilhoso da palavra de Deus, dizendo que aqueles foram homens e mulheres que o mundo não foi digno deles. E sabe, um dos meus desejos essa noite é te inspirar, ou você sair daqui com aquela fome e aquela sede pela palavra de Deus. Essa história desses heróis da fé, todas elas estão na parte da Bíblia que nós chamamos de o Antigo Testamento. Um momento que revela antes do nascimento de Jesus. É a maior porção da palavra de Deus. Eu sei que para muitos, principalmente aqueles que são novos na fé, talvez você tenha um tabu com o Antigo Testamento, talvez ainda não leu o Antigo Testamento da Bíblia. E eu queria aqui te inspirar, te desafiar a você ler a palavra de Deus, ler a história desses heróis da fé, que o autor de Hebreus está falando, olha, mediante essa nuvem de testemunhas, a nossa fé pode ser inspirada a crescer, continuarmos a correr a corrida da fé.
E você pode ser inspirado como pelas histórias de Moisés, de Josué, histórias de Davi, histórias de José, que estão no Antigo Testamento. Homens, mulheres de Deus que inspiram a nossa fé. E essa é a primeira lição que eu aprendo com Hebreus 12, sobre como não parar na corrida da fé. Eu preciso olhar para o testemunho da palavra de Deus. O testemunho da Bíblia tem que estar diante dos meus olhos todos os dias. Eu tenho que ler esse livro, eu tenho que me apropriar das suas verdades, eu tenho que viver as verdades da Bíblia, porque ali está o testemunho da história de um Deus vivo, de um Deus que continua atuando. E não somente a gente vê isso na Bíblia, mas eu queria te pedir para você olhar ao seu redor, aqueles que estão presencialmente aqui, olha ao seu redor, olha ao seu lado. Olha só essa igreja reunida aqui. Eu estou literalmente rodeado por testemunhas aqui, com os corais, com a orquestra. Queria pedir se você puder fazer um panorama aqui da nossa igreja, aqui o pessoal da câmera. Olha ao seu redor. Nós temos aqui testemunhas do Senhor Jesus reunidos em pleno século 21. Pessoas que poderiam testemunhar da sua fé, daquilo que Deus tem feito, que estão tentando, ao seu máximo, ao seu melhor, correr a corrida da fé. Irmãos e irmãs que nos inspiram na sua caminhada, na sua corrida com Deus. Destacando um desses exemplos aqui entre nós, mas para mim me inspira quando eu vejo o exemplo do nosso amigo, pastor Paulo Davi. Que ele está com todas as suas forças, por mais que ele não possa correr fisicamente agora, mas você vê um homem correndo no Espírito, correndo essa corrida da fé com todas as suas forças. E é assim que nós precisamos nos portar diante dessa mensagem, diante dos desafios do dia a dia, não parar de correr a corrida da fé. Sabe, uma pequena reflexão aí para você individual. Nós estamos já quase terminando 2022. Se você fosse pegar de janeiro a outubro desse ano, e você for pensar, o quanto que eu progredi na minha caminhada espiritual em 2022? E aí? Qual que seria a sua nota para você mesmo? Em que áreas você considera que você avançou, progrediu? Que áreas você considera que você regrediu? Que áreas que você sente que você está parado, sem sair do lugar, correndo em círculos, andando em círculos? Ainda tem uns mesezinhos do ano para equilibrar a balança se a tua avaliação pessoal é negativa. Fala, olha, tem 2 meses aí para compensar o atraso desse ano. Fato é, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que nós não podemos parar. Nós precisamos avançar. O segundo conselho desse texto de Hebreus 12, que eu pego para a minha vida, pensando em não desanimar, em não parar na jornada da fé, é isso que o autor nos diz aqui, falando, olha, você precisa se livrar de todo obstáculo, de todo peso. E ele usa uma outra coisa, ele fala de todo pecado que se agarra firmemente em mim e em você. Você precisa se livrar desse peso extra. Sabe aqui em Curitiba, quando a gente sai e a gente pensa que a gente vai precisar daquela sombrinha, e você fica carregando aquela sombrinha como um tolo o dia inteiro, e está aquele sol de rachar em Curitiba? Já aconteceu com você isso? Ou você sai para fazer aquela corridinha de manhã, né? Aquela caminhadinha de manhã, você não olha o tempo lá fora, você pensa que está frio, né? E você chega e você está com aquele casacão e aquilo te atrapalha de correr, de fazer seu exercício físico. Quem sabe as mulheres, na hora de planejar a mala para uma viagem, e você pensa que você vai precisar de 10 pares de sapato, e as roupas, eu não sei o quê, e daqui a pouco você fica carregando uma mala imensa, no aeroporto, no hotel, no carro, de lá para cá, e você usou pouco daquele peso desnecessário que você levou para a viagem. Bom, eu estou me preparando para ir para os legendários. Tem legendários aí na casa hoje à noite? Opa, não estavam atentos. Tem legendários aí na casa hoje à noite? Opa, tem alguns. E eu estou pensando, o que eu vou levar na minha mochila para não levar peso extra na subida? Eu aceito conselhos aí dos legendários veteranos para isso. Fato é, meus irmãos, que nós carregamos na vida muito peso desnecessário, ou não é? A gente carrega muita tralha, muito lixo, muita bagagem que nós não precisamos. Sabe algo que eu tenho refletido muito? É naquele texto precioso de Jesus, de João 10:10. Quando Jesus disse
que Satanás ele tem um alvo na minha vida, na sua vida. Ele fica tentando o tempo todo roubar, matar e destruir. Essa é a tentativa dele na minha e na sua vida, o tempo todo. E Jesus, ele tem um alvo na sua vida, glorioso. Ele quer te dar vida, vida plena, abundante. Sabe, eu tenho observado que muitos cristãos têm vivido muito aquém da vida abundante e plena que Jesus pode dar para mim e para você. É uma triste constatação, sabe? Porque Jesus, ele deseja sim, e o toque mais precioso e mais importante de Jesus é o toque de Jesus no nosso espírito, quando ele nos vivifica e inicia essa jornada, essa caminhada de fé em mim e em você, nos trazendo de volta à vida, uma vida com Deus. O toque da salvação é o mais importante. Eu espero que muitos sejam tocados assim, comecem essa jornada da fé hoje à noite. Mas Jesus não para por aí a obra dele. Aí vem o processo da santificação, de Jesus nos tornar mais parecidos com Ele mesmo e com o Pai. E esse processo é um processo onde Jesus deseja tocar o seu corpo, os seus hábitos, seus pensamentos, as suas memórias, o seu passado, o seu presente, transformar o seu futuro. Tem muita coisa envolvida nessa linda obra de santificação que Deus tem a fazer na minha e na sua vida. E um dos principais trabalhos de Jesus nesse processo de santificação é ajudar a gente a se livrar do peso desnecessário que a gente carrega na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. É ajudar a tirar da nossa frente todo obstáculo para a obra de Deus na minha e na sua vida. E sabe, Jesus ele vai fazendo isso, ele vai trabalhando isso. Eu tenho visto quantas pessoas estão andando com fardos na sua alma, nas suas emoções. E sabe, tem um livro que eu gosto muito, eu acho interessante a tese desse autor, chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. A tese desse livro é que podemos nascer espiritualmente, mas se nós não tratarmos as nossas emoções, os traumas, as travas do nosso coração, em algum momento essas travas emocionais vão travar também a nossa caminhada espiritual. Elas estão interligadas. Nós somos um ser integral. Se o seu corpo não está bem, você vai sentir isso no teu espírito. Se as suas emoções não estão bem, a sua caminhada espiritual vai ser comprometida. Por isso que Jesus, ele quer tirar de mim e de você todo o peso desnecessário. Você tem que ouvir essa noite. Você tem que ouvir, você que está aqui pela internet, esse convite de Jesus de Mateus 11, 28. Maravilhoso convite de Jesus. Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Em Jesus você pode encontrar descanso. Interessante que esse autor de Hebreus, ele também fala que o pecado insiste em agarrar a gente. Agarra firmemente a gente. Nossa igreja acabou de publicar um livro, pastor Michel acabou de publicar seu primeiro livro, tratando exatamente sobre esse pecado insistente na minha e na sua vida. Como tratar comportamentos tóxicos, pecados recorrentes, como se livrar deles. Você precisa lutar todos os dias, com todas as suas forças. E sabe o quê? O melhor e o principal recurso para essa luta, para essa caminhada, é esse livro maravilhoso, a Palavra de Deus. Leia esse livro. E permita que esse livro leia você. Porque é uma caminhada de mão dupla. É impressionante como a Palavra de Deus traduz o nosso coração. Um espelho para a nossa alma. Você está lendo as páginas das Escrituras, e enquanto você está ali, e você está querendo descobrir, entender o que a Palavra de Deus nos traz, ela revela o nosso coração. Quantas vezes? Quantas vezes essa semana eu fui confrontado com aquilo que Deus tinha na sua palavra? Alinhando meu coração com os propósitos dele, me exortando. Por isso, irmãos, que você precisa tirar todo o peso, todo o pecado que se agarra em você, para você continuar correndo na corrida da fé. E ouvir a exortação de Hebreus 12, que ele vai dizer no final do verso 1, e corra com perseverança a corrida proposta para mim e para você. Quando eu ouvi essa palavra perseverança no texto, não teve como não lembrar da série que o nosso pastor Pascoal está nos conduzindo como igreja. Sua vida pode ser melhor. Semana passada, no domingo à noite, ele estava refletindo em 2 Pedro sobre perseverança. E aqui de novo, o Espírito de Deus falando com a igreja, persevere, não pare, não desanime. Deus tem mais para mim e para você.
precisamos continuar caminhando. Interessante que essa palavrinha no grego, corrida, ela é a palavra agon. A palavra que derivamos a palavra em português, agonia. A gente não está falando aqui de um passeiozinho. A gente não está falando aqui de um passeiozinho turístico pela cidade. A gente está falando que essa corrida da fé vai exigir de mim e de você todo esforço, toda determinação, toda disciplina, toda disposição que você tem para dar. Sabe aquele esforço que você faz para conseguir uma promoção no trabalho? Sabe? A corrida da fé vai exigir mais do que esse esforço que você faz. Sabe aquele esforço, jovens aqui me ouvindo, que a gente faz para passar no vestibular? Noites em claro, com café ali do lado nosso, decorando aquelas apostilas intermináveis de química, física, sabe? A corrida da fé vai exigir mais de nós. Pais de filhos pequenos, quem se identifica aí? Pais de filhos pequenos. Sabe aquelas noites longas, cansativas, só para providenciar o bem e o conforto dos nossos filhos? A corrida da fé vai exigir mais de nós. É isso que o texto diz. Jesus deixou resumos preciosos na sua palavra do que eu e você precisamos focar. Quando Jesus fala, nas suas últimas palavras antes de subir aos céus, na grande comissão, em Mateus 28, 19, vão por todos os povos, onde vocês forem, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Ou quando Jesus, ele resume a Bíblia em dois principais mandamentos, em Marcos 12, 30 e 31. Quando ele diz que os dois principais mandamentos são: ame o Senhor com todo o coração, alma, força e entendimento, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Irmão, aqui você já tem combustível para a sua caminhada, correr nesse alvo, nessa missão de crescer naquilo que a palavra inspira a mim e a você. Não pare. Semana passada eu li um dos melhores livros que eu li esse ano. O título do livro é Mova-se. Eu só achei o livro em inglês, mas interessantíssimo, essa pesquisa que nasceu numa igreja em Chicago, nos Estados Unidos. O nome da igreja é Willow Creek. E com os resultados que eles acharam nessa pesquisa, nessa igreja, eles expandiram ao longo de 7, 8 anos essa pesquisa para 1.000 igrejas. E eles entrevistaram 250 mil cristãos dessa igreja. Eles acharam várias coisas interessantes nessa pesquisa. E a pesquisa era: o que mais ajuda uma pessoa e uma igreja a crescer espiritualmente? Essa era a principal pergunta da pesquisa. Enfim, dentre os vários achados dessa pesquisa, eles conseguiram ou delimitaram nos respondentes 4 etapas da vida cristã, desde a pessoa que está explorando a caminhada da fé antes de conhecer Jesus, até aquela pessoa que já está com a sua vida centrada em Cristo, madura na sua fé. Uma coisa interessante que eles acharam é sobre o crescimento espiritual. O ativismo religioso, participar simplesmente de mais atividades religiosas, produz pouco crescimento espiritual significativo. É muito importante, a vida em igreja é muito importante. Mas lembre que ela somente, se você fizer ela, se você encher a sua agenda só de ativismo religioso, isso pode produzir pouco crescimento espiritual. Porque o verdadeiro crescimento espiritual é quando eu e você conseguimos conectar a nossa vida com um relacionamento pessoal com Jesus. Aí, qualquer atividade que você faz parte na igreja vai te ajudar a crescer exponencialmente. Aí você vai alimentar esse relacionamento no seu dia a dia. Outra coisa que eu achei muito interessante nessa pesquisa é que, nessas 4 fases da fé cristã, eles acharam um único elemento que serve como catalisador, ou seja, acelerar o processo de crescimento nas 4 fases. Sabe qual foi o único elemento que eles conseguiram identificar nessa pesquisa? A leitura e a prática da palavra de Deus. O único elemento que ajudou esses cristãos a crescerem em todas as 4 fases da vida cristã. Por isso, meus irmãos, meu incentivo hoje à noite é que você saia com fome e sede da palavra de Deus. Achei muito engraçado o meu filho mais velho essa semana, que ele falou assim: pai, seguinte, eu comecei a ler todos os livros de um capítulo da Bíblia. E eu já comecei a conseguir ler todos os livros de um capítulo, pai. Agora eu vou para os de 2, para os de 3, para os de 4. Eu achei interessante a forma que ele pensou em como começar a trabalhar o conteúdo bíblico. Ou seja como for,
A palavra de Deus precisa ser o alimento para a sua alma, para o seu espírito, para que você continue a correr com perseverança a jornada da fé. Tem uma quarta e última lição desse texto, que aparece ali no versículo 2 e versículo 3, e ela é muito importante para que você não pare de correr nessa corrida da fé. A Bíblia vai dizer que nós precisamos correr com os olhos fixos em quem, gente? Em Jesus. Corra com os olhos fixos em Jesus. Irmão, se por um relance você tirar os olhos de Jesus, você vai parar, você vai diminuir o ritmo. Você vai até retroceder. Se você tentar olhar para pessoas, se você tentar olhar para líderes, se você tentar olhar para circunstâncias, se você olhar para os problemas da sua vida, se você olhar para você mesmo, as suas inconsistências, sabe o que vai acontecer? Bem provavelmente você vai desanimar. Você vai começar a diminuir o ritmo. Sabe quando você está correndo animado e você vê uma coisa que te distrai, aí você sem perceber, você começa a diminuir o ritmo e daqui a pouco você está parando e desanimando e perdendo o ritmo. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos olhar para Jesus, só para Ele. Ele é o único alvo da sua fé. Não olhe para mais nada. Parece contraditório com o primeiro ponto, que falamos do testemunho da Bíblia e do testemunho da igreja, mas não é contraditório. Porque quando eu olho para os meus irmãos na fé, eu olho para aqueles que estão apontando para Jesus, não é a vida deles. É porque o exemplo deles me inspira a olhar para Jesus. E no final das contas, todos nós precisamos disso. Igual diz em 1 Coríntios 11:1, Paulo disse isso. Sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo. A minha vida tem que apontar para Jesus, aí sim. Porque os meus olhos, meus irmãos, os teus olhos não podem sair de Jesus por nem um instante. Eu sou pastor ali no Parolim, do nosso campus, da nossa igreja. E sabe, eu já perdi a conta de quantas pessoas desviadas eu visitei no Parolim. Muitas pessoas. Quase todos são evangélicos lá. Ou na igreja, ou desviados. E eu pergunto, quase sempre que eu tenho a oportunidade, por que você está longe da igreja? Por que você se desviou? Por que você parou? Olha, a resposta vem variado. Mas se você colocar num denominador comum, tudo se resume a isso aqui que eu estou falando com você. Eu tirei os meus olhos de Jesus. Me decepcionei com o líder, me decepcionei com a igreja, briguei com não sei quem, os problemas vieram, as contas chegaram, as drogas falaram mais alto, e assim por diante. Mas, meus irmãos, se você olhar para o seu redor, você vai querer parar. Mas a Bíblia diz, não pare. E sabe por que a Bíblia diz para você olhar para Jesus? Porque Jesus continua a agir e a trabalhar ao nosso redor. Jesus não parou. Jesus é vivo, certo, igreja? Ele continua agindo em Curitiba. Ele continua agindo no meu e no seu redor. E aí tem textos da palavra de Deus que me inspiram demais. Jesus estava sendo confrontado porque ele curou num sábado, em João capítulo 5, versículo 17. E os líderes religiosos estavam ali espizinhando Jesus, cutucando Jesus. Ele responde assim, olha, o meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Sabe, quando você recebe as críticas, as coisas da igreja, as coisas que estão acontecendo no mundo evangélico, toda essa polarização da política, irmãos, não tire os teus olhos de Jesus, porque Ele continua trabalhando no meu e seu redor. Eu gosto tanto do texto de Efésios capítulo 5, versículo 1, me dá uma impressão desse relacionamento de pai e filho. O texto que diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Eu fico me imaginando minha mãozinha com a mão do pai e eu olhando ele. Eu caminhando do lado do pai e imitando ele. Meu pai está lá no Parolim, eu vou junto. Meu pai está servindo lá no meu condomínio, fazendo diferença, orando pelas pessoas, eu vou junto. Meu pai está lá na minha faculdade, na minha escola, fazendo a diferença, tocando o coração de pessoas, eu vou estar junto. Eu quero estar junto com meu pai. João 12, 26 fecha essa questão. Tem tantos textos que nos inspiram, mas João 12, 26 diz assim, Jesus dizendo, se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Esse é o coração do discípulo de Jesus. Esse é o coração daquele que está na corrida da fé. Não vou parar.
Não vou desanimar, não vou desistir. Até os jovens se cansam, como diz Isaías 40, mas eu vou continuar caminhando a corrida da fé. Irmãos, Jesus está trabalhando na nossa cidade. Eu tenho tido o privilégio de ver de pertinho o que Jesus tem feito ao redor da nossa cidade. Minha impressão aqui, pastores, é que a gente estamos falando para Almirante Tamandaré e para Piraquara aqui também, no auditório da igreja, amém? Sei que pela internet milhares de vidas estão sendo tocadas no Brasil e no mundo. Curitiba está aqui representada. Essa mensagem ela pode se espalhar pelos 4 cantos da nossa cidade. É lindo ver o que Deus tem feito na sede, no nosso trabalho principal e ao redor da nossa igreja, nos 6 campos da nossa igreja, Portão, Uberaba, Campo Comprido, Campo Largo, Piraquara, um campo que a gente está sonhando, né? E a gente vê a obra de Deus avançar no Parolim. É interessantíssimo o que Jesus está fazendo ao nosso redor. Te convidando aqui para uma coisa que Jesus está fazendo lá no Parolim. Dia 6 de novembro, nós inauguramos o Espaço Abasque, um espaço onde nós vamos abrigar 3 novos projetos sociais, projetos profissionalizantes. O nosso espaço, Projeto Camaleão, para trabalhar costura, né? Ensinar pessoas essa profissão da costura. O Pet Escola, que vai ser um trabalho para profissionalizar pessoas para trabalharem em pet shops. E o nosso Salão Escola, para ajudar pessoas a trabalharem em salões de cabeleireiro pela cidade. Vamos inaugurar no culto do dia 6 de novembro, às 4h30 da tarde. Você está convidado para estar lá no Parolim junto conosco, ver isso acontecendo. Jesus está trabalhando ao meu e seu redor. Eu não posso ficar parado, você não pode ficar parado. Mova-se, continue aquilo que Deus está fazendo. Se você está sintonizado com o coração de Deus, você vai seguir adiante na caminhada de fé. Eu quero ler mais uma vez esse texto, versículo 2, versículo 3, porque de novo a vida de Jesus é uma inspiração para mim e para você. Olha o que o autor de Hebreus coloca diante de mim e de você. Hebreus 12, 2 e 3, ele fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E quando ele fala aqui, deixa eu voltar aqui na leitura, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi proposta. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês, não desanimem. Não desistam.